Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Giovana Guido. Não sei se você está vindo por ser ouvinte da rádio ou ser meu seguidor, mas eu quero dar as boas-vindas aqui na minha primeira live. Tô ansiosa. Eu já queria fazer uma live tem um tempo, mas aí a gente vai adiando e nunca fiz, né? Foi daí que o pessoal da rádio me convidou. Então eu falei, poxa, é a oportunidade excelente, né? De fazer a live que eu já queria fazer faz tempo e juntar com a Rádio Flórida Brasil. Para quem não sabe, eu tenho o programa Saúde e Fitness aqui na rádio. É um programa que vai ao ar todos os dias, às 10 da manhã, no horário da Flórida, e 1 da tarde, horário do Brasil. E também às 4 da tarde aqui da Flórida e 7 da noite, horário do Brasil. Então eu convido todos vocês a prestigiarem o nosso programa diariamente, porque toda semana eu falo de um assunto diferente, um tema que vocês vão descobrindo toda semana, fala uma coisa nova, tudo para que você consiga algumas dicas de como mudar seu corpo, melhorar sua saúde. Falo sobre suplementos, falo sobre queima de gordura, aumento de massa e de tudo. Falo de tudo o que engloba ser mais saudável e ter um corpo melhor, né? Eu sei que não é fácil, tô na luta aqui também para melhorar o corpo, melhorar a estética, melhorar a saúde. Então, a gente sempre tem que evoluir para ter mais resultados, né? Eu sou nutricionista, eu fiz minha faculdade no Brasil, fiz 2 pós-graduações no Brasil e uma certificação em musculação. E atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos, moro no estado da Flórida. E foi por isso que eu conheci o pessoal da rádio e hoje, ainda bem que temos essa parceria que está dando super certo. A rádio tem conseguido aumentar muito, crescer a audiência e estou junto, né? Então, quero todo mundo ligado no programa Saúde e Fitness que vai ao ar todos os dias, ok? Quem tá aqui online é o Eduardo, pedindo um beijo para Santa Catarina. Um beijo, Eduardo. Bom, gente, vamos. Por que eu escolhi falar sobre aumento de massa muscular? Porque é o tema da semana. Então, toda semana eu falo de um tema diferente. Já falei sobre tudo quanto é assunto e vou continuar falando. Por isso que hoje, qual que é a minha ideia aqui? Eu quero, primeiro eu quero desenvolver um pouco o tema, então eu sempre assisto algumas lives, né? E é difícil que o pessoal comece a mandar pergunta e tal, e é difícil a gente responder pergunta de todo mundo, porque eu falo pra caramba, então às vezes eu não quero responder uma pergunta só com monossílabos, entendeu? Às vezes eu quero explicar e tudo mais, então não dá pra acompanhar. Então qual é a minha ideia pra live de hoje? Eu quero desenvolver um pouquinho o tema aumento de massa muscular, mas também quero que mais pro final vocês me mandem algumas perguntas. Eu tirei uma meia horinha aqui pra gente fazer a live e discutir um pouco o tema, porque também daqui a pouco é hora de eu fazer jantar e vocês sabem, né? Tem que comer para aumentar a massa muscular. Então não dá para responder todas as perguntas, mas a intenção é, depois eu vou assistir o vídeo novamente, até para pegar as perguntas de vocês e tal, anotar tudo. Primeiro, para colocar nas próximas edições da rádio e segundo, para fazer vídeo no meu YouTube, criar posts com conteúdos e tudo mais, certo? Então, quero desenvolver o tema primeiro e depois a gente entra para a parte de perguntas, que daí eu anoto tudo e desenvolvo com mais calma para vocês. E daí vocês têm que me acompanhar, né, para ver a resposta. Eu tô em todas as redes sociais como Giovana Guido, então quero que todo mundo se inscreva lá no meu canal do YouTube, meu Instagram, @GiovanaGuido, tem a minha fanpage do Facebook, que é a Giovana Guido, meu website, giovanaguido.com.br, e vocês seguindo, vocês podem acompanhar todos os meus posts. No meu website, vocês podem se inscrever, se cadastrar, deixar o e-mail para que vocês recebam meus artigos, vídeos, dicas. Eu estou começando a criar alguns desafios agora, inclusive tem um que vai entrar agora, semana que vem, deixa eu ver aqui no calendário. Eu acho que é na próxima segunda, dia 13, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Então quem tiver interesse, já se inscreve lá no meu website para receber as perguntas, tá? Então vamos começar. Boa noite, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Todos sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem, né? Como vocês sabem, tanto nutrição
quanto treino, educação física, tem muito que falar, né? Então eu poderia fazer uma live de 500 horas aqui para falar tudo que tem para falar. E quando o assunto é aumento de massa muscular, é a mesma coisa, tem muito que falar. Ó. A água é um dos tópicos, viu? Então o que eu resolvi fazer? O tema do meu programa Saúde e Fitness semana passada e essa, na rádio, é aumento de massa muscular. Então eu resolvi pegar algumas dicas principais, né, do tema que eu estou desenvolvendo lá e trazer aqui um pouquinho para vocês. Não vai dar para ser nada muito assim profundo, porque eu quero mais clarear algumas ideias gerais e tudo mais. E depois a gente pode fazer algumas outras lives com outros temas. É por isso que eu quero ouvir as sugestões de vocês, ok? Primeiro de tudo, gente, quando a gente fala em massa muscular, isso parece meio básico de falar, todo mundo parece que já sabe, né? Mas quando eu vou ver na prática, parece que as pessoas não sabem. Primeiro, para você mudar o seu corpo. Ah, eu quero mudar o corpo, quero ser fitness, o pessoal, né? Fala, eu quero ser fitness, eu quero mudar quero ficar sarado, definido, que seja. Todo mundo quer ficar um pouco melhor, né? Muitas pessoas pensam, é só eu queimar gordura que eu vou ficar sarado, definido. Eu estava falando isso para uma cliente minha essa semana, a Liliane, inclusive, acabei de chamar ela para vir aqui para live, vamos ver se ela tá aí. Beijo, Li. Então a gente pensa, vou queimar gordura e vou ficar sarado, vou ficar igual modelo fitness, né? Não. Por quê? Grande parte das pessoas não tem uma boa massa, uma boa base muscular. O meu amigo Gustavo Zors, educador físico, ele tá aí, eu acabei de ver, um beijo, Gu. Ele sabe dizer muito bem, melhor do que eu, né? Para que a gente possa queimar gordura, por exemplo, do corpo e ficar com um corpo bonito, você tem que ter um bom nível de massa muscular. Porque se você não tem, você vai ficar flácido, vai ficar esquisito. Sabe aquele pessoal que, por exemplo, a gente vê na TV que emagrece muito com cirurgia bariátrica ou alguma coisa do tipo, que fica cheio de pele e tudo mais? Claro que não vai acontecer naquele nível, mas é uma comparação. Então, se você não prepara o seu corpo para ter uma boa base muscular, não adianta você queimar gordura, fazer cardio, fazer dieta, vou ficar sarado. Não vai. Às vezes vai ficar flácido, vai desacelerar seu metabolismo, vai ficar com cara de doente, né? Então, primeiro passo para mudar o seu corpo e deixar seu corpo mais bonito, mais atlético, é aumentar a massa muscular, certo? Então, musculação é o principal para aumentar a massa muscular, né? Grande parte dos esportes a gente consegue algum estímulo muscular, mas a musculação é o principal. Então, tem que treinar musculação. Mas tem que treinar pesado. Tem. Mas pesado, gente, não significa só encher de peso e treinar. Os educadores físicos usam uma técnica chamada periodização, que é intercalar treinos com mais peso, mais repetições, menos repetições durante o ano. E essa é a melhor forma de você evoluir. Porque é a mesma coisa com dieta, não dá pra ficar com a mesma dieta o ano todo. Né? Então tem muita gente que tenta fazer dieta de fisiculturista, frango, batata doce, aveia e sei lá, peixe, o ano todo. Não, tem que ter, né? Então voltando a falar da coisa de mudar o corpo. O que os fisiculturistas fazem? O que eu fiz quando eu fui lá no passado querer começar a competir? Fiz um off-season, que é aumentar a minha massa muscular, para que eu depois, lá no futuro, eu possa secar e ter o meu corpo definido, tá? Eu sei que muita gente já sabe isso, mas como a gente está aqui falando aberto para o público, eu nunca sei exatamente, né? Quem sabe, quem não sabe. Oi, Pedro, meu primo tá online. Vi que você começou a treinar, então vamos lá, vamos aumentar a massa muscular. Então, o que os fisiculturistas fazem? Fazem um off-season. Por quê? Precisam aumentar a base muscular. Então, para aumentar a massa muscular, musculação principalmente, periodizado e mais comida. Essa é a parte boa, né? Então, para aumentar a massa muscular, a gente tem que comer. É claro que, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que eu estava discutindo isso esses dias, não é todo mundo que quer aumentar a massa muscular e ganha muita gordura junto, né? Eu sei que a grande maioria não quer, o pessoal quer só ganhar massa muscular e ficar seco. Sinto lhe dizer que isso é difícil. Tem algumas estratégias de dieta que usamos, mas a melhor coisa seria você não se preocupar muito com a gordura e só focar em aumento de massa, massa, mesmo que você fique meio gordinho. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei gordinha, barrigudinha, gordura no braço. Hoje em dia eu estou em off, né? Então é o que acontece comigo também. Eu tô com uma gordurinha aqui na barriga, uma gordurinha aqui no braço, não vou mostrar, mas eu tô. E por quê? Porque eu não tô focando em ficar seca agora, né? Eu sou naturalmente meio que magra.
Porém, eu preciso comer mais para que eu possa melhorar ainda mais. Eu preciso melhorar, tipo, o ombro, glúteo. Então, cada um tem as suas preferências, né? Então, é por isso que eu não fico muito preocupada com a gordura. É claro que eu também não quero ficar, né, com muita gordura, mas eu não me preocupo muito. É aquela coisa, se a gente foca em muita coisa, você não consegue evoluir. Então, foca só em aumentar a massa muscular, certo? Qual que é o segredo de aumentar a massa muscular junto com o treino? Claro, eu estou aqui subentendendo que o seu treino está bom, porque eu não vim falar muito de treino hoje, né? Vim falar mais da parte de nutrição. Então, eu subentendo que o seu treino tá legal, né? Falando de comida, tem que comer mais. Qual que é o segredo para você conseguir aumento de massa muscular sem ganhar muita gordura junto? Ficar de olho nos carboidratos que você consome. Então, ó, o Pedro, meu primo, acabou de perguntar se tomar maltodestrina é bom para ganhar massa. Então, Pedro, o que acontece com a malto? Malto é carboidrato, é açúcar. Então, você tem um biotipo bem magrinho, que eu sei. Então, talvez o carboidrato não vá te prejudicar tanto. Mas, por exemplo, se você pega uma menina que tem mais tendência a aumentar a gordura, ou até mesmo um homem que tenha mais tendência, se fica usando muito maltodestrina e muito carbo e tudo mais, até vai ganhar massa, mas pode ficar com aquela barriguinha, né? Hipercalórico. Então, a melhor coisa é enriquecer sua dieta com gorduras e proteínas. Proteínas, subentendo que vocês já estão comendo, né? Bem, pelo menos uma porção em cada refeição, até mesmo nos lanches. Porque eu sei de muita gente que às vezes chega lanche da manhã, da tarde e tal, e só come, por exemplo, fruta, barrinha, esse tipo de coisa. Não, tem que colocar proteína em todas as refeições que você for fazer durante o dia, tá? Então tem que pôr ovo, tem que pôr atum, carne, tem que pôr iogurte, tem que pôr coisas que tenham algum teor de proteína. E gorduras? O que vocês vão colocar? Principalmente as gorduras vegetais, né? Tem que ter gordura animal também, porque hoje já está provado que gordura animal não é tão ruim assim, não. A única gordura ruim é a trans, que é a industrializada. Quais são as gorduras que eu ingiro todos os dias, que eu indico e que vocês podem ingerir? Abacate, castanhas, amendoim, pasta de amendoim, azeite de oliva, azeitonas. Então, essas gorduras são muito legais. E gordura animal, gordura, por exemplo, de peixe gordo, que é o salmão, gordura de carne vermelha, uma vez por semana, por exemplo. Se for uma gordura bem natural, não tem problema, certo? Então vocês podem usar essa estratégia. É claro que tem que ter carboidrato, porque senão também não vai, né? Mas vocês podem colocar bastante gordura. É a melhor forma de você encher sua dieta de calorias, treinar, recuperar bem e tudo mais. E sem contar, também já falei num vídeo meu do YouTube, depois vocês pesquisam lá, que gorduras são excelentes para a produção hormonal. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de aumentar a massa muscular, mulheres depois da menopausa, geralmente essas pessoas têm problemas hormonais, né? Às vezes têm deficiências hormonais. Então, se você enche sua dieta de gordura boa, você começa a sentir melhora com isso, certo? Falei um pouquinho de comida, né? Aí tá lá o Pedro. O Pedro tá o campeão das perguntas aqui, né, Pedro? Aí ele perguntou, mas e aí? Qual suplemento eu uso para ganhar massa magra? Hipercalórico? Whey? Na verdade, quais são os suplementos que eu indico para quem tá na fase de aumentar a massa muscular? Whey, sim. Então, proteína, para que ela serve? Para repor a lesão que você causou no músculo durante o treino. Então, enquanto você está lá treinando, você não está ganhando massa muscular. Você está lesionando as fibras musculares. E depois, quando você for entrar com a nutrição e o sono e o descanso, você vai reparar essas fibras. E aí elas se tornam mais fortes e aos pouquinhos você vai aumentando a massa muscular. Então, a proteína, whey, por exemplo, eu indico, porque é excelente para recuperação muscular. Então, é um suplemento muito famoso, né? Hipercalórico. Qual que é o ponto do hipercalórico? É interessante porque tem muitas calorias. Então, lembra? Para aumentar a massa muscular, muitas calorias. E por que às vezes não é interessante? Porque tem muito açúcar. Então, por exemplo, o Pedro é um adolescente, ele tem uma estrutura magra e não tem tendência para engordar. Então, eu acho que vai bem. Pedro, se você quiser testar um hipercalórico, eu acho que fica legal. Agora, por exemplo, se Giovana, eu tenho uma tendência magra também, só que se eu ficar tomando hipercalórico,
é certeza que vai me aparecer uma barriga de grávida de 3 meses. E é o que eu não quero, entendeu? Porque eu acumulo mais na barriga. Tem mulher que, por exemplo, vai acumular mais no quadril. Então depende. Então, depende muito do biotipo da pessoa. Por isso que é difícil, às vezes, responder perguntas que a gente recebe na rede social. Ah, mas qual suplemento eu tomo? Ah, mas o que eu como? Ah, mas quantos gramas de carboidrato? Não dá pra falar, né? Porque é difícil. Você tem que ver a pessoa, o histórico, o biotipo, o que ela comia antes e tudo mais, né? Outro suplemento que é maravilhoso para aumento de massa muscular, creatina. É um dos meus preferidos. Qual que é o segredo da creatina? Não usar sempre. Então, por exemplo, você usa um mês, depois você para, depois você continua usando, depois você para. Por quê? O corpo, gente, responde muito bem a tudo que é diferente. Então, se eu fico a minha vida inteira tomando creatina e nunca paro, aí às vezes uma hora, às vezes não vai mais, né? Agora, se eu tomo creatina um mês, aí paro. Um mês que eu digo, vai até o potinho acabar. Aí depois eu volto, depois eu paro. E sempre mudando o meu treino, lembra? Periodização. Então, nada de ficar enchendo de peso, não. Às vezes, gente, um treino com nada de peso e matando de repetições, sem intervalo, dá mais resultado. Então, depende, né? Então, as pessoas adoram criticar. Nossa, mas você quer ganhar massa, você não tá pegando peso? Calma, eu peguei peso por 2 meses. Esse mês eu tô, né, aliviando. Então, tem muito isso também, certo? Então, creatina, pra mim, é um dos tops, certo? E creatina já foi provado. Não dá pedra no rim, não prejudica rim, nada, tá? Desde que você hidrate muito bem, esteja treinando pesado e comendo bem, que é importante. Suplemento nenhum faz milagre, certo? Suplemento nenhum faz milagre no emagrecimento ou no ganho de massa. Ó, o Eduardo, ele citou aqui alguns suplementos. Eduardo, alguns eu nem sei o que são. Mas, por exemplo, ele perguntou glutamina. Glutamina, gente, é um tipo de suplemento que a gente meio que usa para todo mundo. Ela é excelente para cuidar do nosso sistema imune, cuidar da saúde intestinal, evitar o catabolismo, tá? Então, ela é tipo ali, ela ajuda a segurar a massa muscular, mas também não é super top para ganhar. Pré-treino, se você às vezes treina muito cedo ou se sente cansado, dá para usar também, certo? Creatina, já falei, beta-alanina é mais para você usar quando você faz treino de altas repetições, para evitar aquela queimação no músculo. Certo? Ômega 3 eu indico para todo mundo. Então lembra que eu falei das gorduras? Gordura, gente, a dieta tem que ser rica em gordura. E ômega 3 é o óleo de peixe, certo? Então tem inúmeros benefícios, inclusive ajudar no aumento de massa muscular. Agora vamos falar dessa coisinha aqui, ó, a água e líquidos de forma geral, né? Eu vejo tanta gente preocupada, nossa, mas quantos gramas de carboidrato tem que comer, proteína? Primeiro de tudo, eu não me prendo muito em gramas, tá? Faz um tempo que eu parei de me prender em números. Depois que eu entrei pro fisiculturismo, a gente meio que para de se prender em números. O único número que a gente se prende, às vezes, quantos gramas daquele carboidrato que você vai comer. Você para de querer saber quanto você tem de gordura e tudo mais. Você para de ficar, né, se pesando. Tá? Porque o número, gente, é muito complicado. Pra mim, o legal é espelho, né? Você se olhou no espelho para ter um parâmetro. E da comida? Hoje em dia eu vou muito mais no quantitativo, qualitativo do que na quantidade, em gramas. Então, vocês podem perguntar para os meus clientes. Eu não calculo calorias, não calculo, você vai comer um ou outro alimento que eu ponho tantos gramas, geralmente às vezes carboidrato, né? Mas a grande maioria eu não coloco isso. O que eu faço geralmente? Eu tenho um histórico da pessoa, né? Eu sei o que ela comia e tudo mais, e eu começo a fazer alguns testes. Então, baseado naquilo, eu vou colocar, ó, você vai comer isso, ó, isso aqui você pode meio que comer à vontade, vamos ver, coma de acordo com sua fome, né? Então a gente vai fazendo testes. Aí passou um mês, vejo o que acontece com a composição corporal, ou 2, né? Geralmente eu faço a cada 2 meses, ver o que acontece com a composição corporal. Muda, e vai fazendo testes, né? Porque eu já calculei muita dieta na faculdade de nutrição, a gente calcula dieta de tudo, né? Calcula número de tudo. Só que com a prática a gente percebe que não é bem assim, né? Vocês sabem, né? A teoria é diferente de prática, então não pode nem focar em um só e nem focar em outro. Tem que ser, eu vejo muito profissional por aí só focando na teoria ou só focando na prática. Não, acho que a gente tem que ter um meio termo, né? Então, ó, falando da água. Muita gente preocupada nos macronutrientes, não sei o quê, e esquece do líquido.
Por que líquido é tão importante para aumentar a massa muscular? Porque o músculo é feito de quase 70% de água. Então, quem não se hidrata bem não consegue evoluir. O músculo precisa inchar, você precisa colocar água dentro do seu músculo, né? Então, se você não hidrata suas células e seus músculos, você vai ficar meio que murcho, digamos, né? Então, às vezes você até tá treinando bem, comendo bem, mas a sua ingestão de água é horrível, né? Então, não vai. Água, gente, água é solução para quase tudo, viu? E não só água pura. O que eu adoro ingerir? Água com limão. Tem um vídeo no meu do YouTube que tá fazendo sucesso, o pessoal tá gostando, tá cheio de views lá. Quero agradecer a todos que viram. Que eu mostrei a minha água com limão. Ai, qual que é o título do vídeo? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu mostrei a minha jarra de água com limão que eu tomo durante o dia. Então eu faço, tipo, eu coloco 1,5 litro de água numa jarra de vidro, deixo na geladeira de um dia pro outro e espremo de 2 a 3 limões e jogo com casca e tudo, né? E é muito legal. E eu tomo essa água o dia inteiro, o dia inteiro. Limão, gente, ele desintoxica, ele elimina a retenção, ele é diurético, ele fortalece o sistema imunológico, então é tudo de bom, tá? Ó, o vídeo chama 4 truques infalíveis para perder barriga. Então eu coloquei lá um passo a passo para que vocês possam evoluir nesse quesito de perder barriga, certo? Um outro ponto aqui, gente, pra gente falar de aumento de massa muscular. Antes só de finalizar. A Rosival perguntou qual é o melhor horário para tomar creatina. Olha, não tem um horário certo, tá, Rosival? Mas eu aconselho pós-treino, junto com alguma fonte de carboidrato, tá? Creatina não é o tipo de suplemento que você toma e já faz efeito ali na hora, né? Ele geralmente faz efeito algum tempo depois, é cumulativo. Então, geralmente eu indico creatina pós-treino com alguma bebida, alguma comida que seja fonte de carboidrato. E a Elisandra perguntou, whey protein, pré ou pós-treino? Pode ser os dois, ou pode ser só pós-treino ou só pré-treino, depende. Mesma coisa, o músculo vai acabar absorvendo aquilo da mesma forma, né? E acho que hoje, na hora que eu perguntei que eu divulguei no Face ou no Instagram, uma pessoa me deixou uma pergunta, qual que era, sobre o whey protein. Se fazia diferença. Ai, gente, agora memória, vocês sabem como que é, né? Horrível. Se me vier aqui, eu falo, tá? Então eu já falei de líquidos, já falei das gorduras, já falei pra tomar cuidado com carboidrato. A não ser que seu biotipo seja muito magrinho, tipo Neymar, aí você pode comer mais carboidrato, né? Como eu disse no outro vídeo, se você for meio alienígena, aquele que come e nunca engorda, aí você pode comer mais carboidrato. Se não, tem que ficar de olho, certo? Uma coisa importante, descanso, repouso, sono. Tanto sono da noite, quanto descanso entre séries, tá? Primeiro, quando você treina, você tem que ter uma subdivisão boa dos treinos, tá? Não pode ficar todo dia treinando aquele mesmo músculo, né? Às vezes mulher tem essa mania, vejo muitos amigos educadores físicos falando, minhas alunas querem treinar perna todo dia e tal. Então não pode, né? Primeiro que você tem que dar um tempo para o músculo descansar, tá? Então peça para o seu professor dividir o treino durante a semana, para que você possa sempre variar os músculos, certo? E segundo, o sono da noite. Por que é tão importante? Porque durante a noite, gente, a gente tem liberação de hormônios muito importantes, tem toda a renovação celular e tudo mais. Então, se você não tem boa noite de sono e se você não dá tempo para o músculo descansar, parece que não vai. Você fica ali batendo na tecla muito, e aí o resultado não acontece, tá? Então é por isso que tem que focar nessa coisa do descanso, certo? Uma coisa interessante que eu quero falar também, que inclusive é um vídeo que eu acabei de fazer para o meu YouTube, logo eu vou postar, não postei ainda, que são algumas coisas que o fisiculturismo me ensinou quando o assunto é ganhar massa muscular, que é ter paciência. Então todos os fisiculturistas falam isso, o fisiculturismo é o esporte da paciência. Então, gente, se você quer resultado rápido, não vai. Né? Então você tem que trabalhar, é o que falam, o nosso corpo, a gente tem que ganhar o nosso corpo, você tem que lutar para conquistar aquele corpo. Então não é,
ah, vou tomar um suplemento e vou treinar ali um pouco e já fiquei top, né? Não é, gente, demora meses, anos, né? Pra vocês terem ideia, eu treino faz anos e ainda falta muita coisa. Eu olho pra mim, nossa, que lixo, eu preciso melhorar muita coisa, né? E foi aquela história que eu falei. Tem que ter maturidade muscular, tem que construir uma boa base muscular. Então, na verdade, aumentar a massa muscular tem que ser um desafio pra gente. Você tem que ver aquilo como uma coisa que você gosta. Então você tem que gostar de treinar, de fazer dieta, porque senão é um caos, né? Não dá muito certo. Uma outra dica: usar líquidos calóricos. Então eu falei um pouco sobre calorias que a gente tem que aumentar, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ingerir essas calorias, né? Eu tenho alguns clientes que, nossa, a gente chega a hora de comer e eu ainda não tô com fome e tudo mais, então é um terror. Então, o que acontece? O que você pode fazer para ajudar? Ingerir líquidos que tenham mais calorias. Principalmente, por exemplo, de manhã à tarde, se você não está com muita fome, faça shake. Só que quando eu falo shake, muita gente tem preconceito quanto à palavra shake. Não estou falando de shake pronto, que você compra e mistura o pó, não. Estou falando de shake que você vai ter que fazer ali na raça, né? Um shake natural. E quais são 2 ingredientes maravilhosos para que você possa colocar nos seus shakes, nas suas bebidas e tudo mais, para aumentar essas calorias e ajudar no seu aumento de massa muscular? Abacate e coco, ou na forma de coco ralado ou na forma de óleo de coco. Então, gente, essas 2 frutas são riquíssimas em gorduras, pobríssimas em carboidratos, então são os alimentos dos sonhos pra gente, né, que quer aumentar a massa sem ganhar muita gordura, que é abacate e coco. Então você pode incluir na salada o abacate, eu gosto muito de comer com comida, pode fazer guacamole, tem receita lá no meu website, giovanaguido.com.br de guacamole, dá pra pôr no shake, dá pra fazer o que vocês quiserem, certo? E o óleo de coco ou coco, vocês podem também, pra mim tudo que coloca coco fica bom, né? Só não na comida. Mas óleo de coco dá pra cozinhar, é um óleo super indicado pra cozinhar, tá? Óleo de coco vocês podem pôr no shake, pode pôr no iogurte, pode pôr com fruta, coco ralado também, então sempre bom. E vocês podem consumir qualquer horário do dia, de manhã, à tarde, noite, antes de dormir, na hora que acorda, é que nem ovo. Ovo também é um alimento maravilhoso que vocês têm que colocar na dieta, tá? Tem um vídeo no canal do YouTube também falando sobre ovo. Periodização de treino, já falei um pouco. Então, gente, pesquisem, vão assistir vídeos de educadores físicos e tudo mais para aprender mais sobre periodização, que é muito importante. E uma última dica que eu quero deixar para vocês é sobre exercícios cardios, né, aeróbicos e estresse. Primeiro de tudo, quem quer aumentar a massa muscular, se fica fazendo muito tipo de aeróbico, prejudica um pouco, tá? Então, o que você tem que pensar? Eu vou treinar, denegrir minha musculatura e depois quero colocar calorias para recuperar aquele músculo. Então, se eu fico gastando com aeróbicos, eu posso me prejudicar um pouco, né? Inclusive, eu estava discutindo isso com a Mayara, que é uma cliente minha. O Hugo falando que come 30 ovos por dia. Eu sei, né, Hugo? Você pesa 100 e tantos quilos. Então, infelizmente, quem faz muito aeróbico, tipo corredores, nadadores, ciclistas e tal, tem um pouco mais de dificuldade. Não é impossível, dá. Se a gente trabalhar muito e ter paciência, dá. Mas é um pouco mais difícil. Então, se você não tem um esporte que você vai precisar fazer cardio, foque só no aumento de massa muscular, sem ficar fazendo muito cardio. O máximo que você pode fazer é treino intervalado, que daí não queima muito o músculo, tá? E estresse. Gente, a gente sabe que hoje em dia estresse, ansiedade, aquela coisa que vem do emocional, atrapalha a gente em tudo, né? Então atrapalha a gente até na hora de raciocinar, na hora de trabalhar, de lidar com as pessoas e também no corpo. Porque os psicólogos falam isso, né? É tudo psicossomático, então tudo que a gente sente, o corpo vai respondendo. Então, não é uma boa. Então, se você tem problemas com excesso de ansiedade, estresse, nervosismo, você fica toda hora secretando hormônios que não fazem muito bem, né? Então deixa o seu corpo ligado na tomada, então não é interessante para ganho de massa muscular. Então às vezes você está treinando super bem, comendo super bem, usando suplemento top, mas tá ali, tá que nem uma pilha, aí não vai, né? Eu tenho várias clientes que têm problemas, às vezes elas estão meio deprê, estão meio não sei o quê, eu falo para elas, meninas, eu posso te dar a melhor dieta, vocês podem ter o melhor personal, às vezes você não vai evoluir,
porque a cabeça não deixa. O Arnold Schwarzenegger já falava isso, né? Tudo que tá na sua cabeça acontece no corpo. Já ouviram a história dele sobre as panturrilhas? Que ele tinha panturrilha fraca, o Arnold. Então, ele se matava para treinar a panturrilha para melhorar. E aí, o que ele falava? Eu pus aquilo na minha cabeça. Eu só comecei a melhorar depois que eu visualizei aquilo com antecedência. Então, eu treinava, fechava o olho e já imaginava a minha panturrilha top, grande, bem simétrica, né? Ele falou que ele até cortava as calças dele, assim, no joelho. Aí ele treinava e olhava a panturrilha, tipo, nossa, a panturrilha tá grande. É lei da atração, né? Então, se a sua cabeça não tá bem esclarecida, não tá boa, o negócio não funciona, não vai, né? Tem gente perguntando, o Jefferson, onde eu atendo, e algum outro perguntou se eu volto para São Paulo. Então, gente, hoje em dia eu tô morando aqui nos Estados Unidos e não pretendo voltar agora pro Brasil. Se eu for voltar, vai ser só para passear, talvez, porque agora eu tô construindo uma vida aqui, certo? Então, infelizmente, eu não volto mais para São Paulo, não volto mais no Brasil, mas eu faço acompanhamento online. Quem tiver interesse pode mandar mensagem lá na minha fanpage do Facebook, que aí eu mando todos os detalhes pra vocês, tá ok, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vi que tinha um monte de pergunta ali. Eu vou ver se depois eu consigo rever a live, acessar as perguntas pra responder pra vocês, tá? Até o final dessa semana eu faço isso, porque eu fico muito feliz que bastante gente tá participando, mandando perguntas e tudo mais. Mas, infelizmente, eu acho que live também muito longa fica chato, né? Então eu prefiro terminar a live deixando um gostinho de quero mais pra vocês do que ficar aqui horas e horas falando, né? E sem contar que eu já tô com fome, é hora de jantar, então eu também não posso ficar aqui sem comida, né? O Vandré tá pedindo pra fazer live no Instagram, eu quero fazer sim. Ah, foi o Mauro. Mauro, foi você que perguntou, né? De voltar pra São Paulo. Vandré, eu vou programar tanto junto com a rádio quanto sozinha. Eu vou começar a preparar mais lives, tá? Que eu vi que bastante gente participou, então eu fico super feliz. Eu quero convidar todos vocês para acompanharem o meu programa na Rádio Flórida. Então, todo dia vocês podem acessar pelo website ou baixar o aplicativo. É só entrar lá no Instagram, no Face da rádio, que vocês vão ver certinho. E aí, todo dia tem uma dica minha, que é o programa Saúde e Fitness. Então, essa semana eu ainda tô falando de massa muscular, então vocês podem ouvir todo dia, 10 da manhã, horário aqui da Flórida, e 4 da tarde, o Brasil sempre mais 3 horas. E semana que vem eu vou falar sobre barriga. Então, eu já tô adiantando o tema para vocês, ninguém nem sabe, mas eu já tô programando as novas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar várias perguntas que entraram aqui, que eu não consegui responder, que não vi e tudo mais, e vou programar os outros programas. Então, sempre vou usando as dúvidas de vocês para fazer isso, tá? Quero agradecer a todos. Alex, não esqueceram da gente, o Hugo, parabéns, acabou de se formar em nutrição, então eu fico muito feliz que eu tenho muito nutricionista me acompanhando, é uma honra, né? E, inclusive, quero deixar, para quem tem de nutricionista aí me acompanhando, só o Hugo ou tem mais alguém? Deixa aí nos comentários. Eu tô criando, junto com uma equipe de marketing, um curso para nutricionistas. Eu quero ensinar como melhorar a sua postura na rede social, como pegar mais clientes, como expandir mais o seu trabalho, como crescer, né? Então, claro que eu tenho muito que crescer ainda, mas eu já aprendi muitas coisas, né? Desde que eu comecei a trabalhar lá no passado, né? Então, eu quero ensinar, quero fazer algumas videoaulas, vai ser um curso bem legal para ajudar os nutricionistas que estão começando, que se formando, ou aqueles que querem crescer. Tá bom, gente? Oi, Carol! Chegou no final ou você já tava aí? Não te viu? Eu não te vi. A Cris, falou que é Nutri. E o Jefferson, depois você me manda e-mail. giovana.guida@yahoo.com.br, tá, gente? Quero deixar um beijo pra todos vocês. Queria ficar mais um pouquinho, porque vocês sabem, eu falo pra caramba, eu gosto, né? Mas eu preciso fazer o jantar, gente. Tô com fome. Aqui é quase 8 horas, aí já é noite, né? Quero agradecer muito a todos vocês, eu faço tudo que eu faço com muito carinho, eu amo a nutrição, eu amo o fisiculturismo, amo esporte, e tudo que eu puder passar de informação, passar pra frente, eu não gosto de ficar informação comigo não, eu gosto de passar pra frente, quanto mais a gente passa informação e tudo mais, mais coisa boa vem pra nós, né, é a lei do retorno.
Então, eu fico muito feliz. Um beijo para todos vocês. Agora é a hora do meu jantar e talvez seja a hora da ceia de vocês, né? Então, vão comer ovo, abacate, tudo que for gordura e proteína boa é legal para colocar na ceia. Inclusive, ajuda muito no aumento de massa muscular. Certo, gente? Um beijo. E fiquem de olho, que eu gostei bastante. Fiquei bem empolgada de fazer essa live. E logo, logo, eu vou fazer alguma outra sobre algum outro tema, tá bom? Um beijo, boa noite.